já ouviu falar na síndrome mão, pé, boca? Está rolando mais um surto dessa síndrome e claro que eu trouxe a nossa pediatra, a doutora Andressa, para nos explicar e nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Bem-vinda novamente. Muito obrigada. Então, fala para nós o que é mão, pé, boca. Como que começa? Quais são os primeiros sintomas para a gente pensar, será que é? A síndrome mão, pé, boca, ela é uma doença viral causada por um vírus chamado Coxsackie, que é transmitido entre as crianças por objetos contaminados com saliva, a proximidade por gotículas, né, elas conversando muito próximo, a contaminação pelas fezes da criança, porque o vírus é eliminado pelas fezes. Então, às vezes vai trocar uma fralda e aí você fica com a sujeira ainda nas mãos e aí encosta em algum lugar e alguém encosta ali também pode acabar contaminando as outras pessoas em volta. É uma doença que começa com um quadro de febre sem outro sintoma. Geralmente uma febre alta, a criança ela começa a ficar mais abatida, não quer comer e essa febre fica ali pelo menos umas 48 horas sem mais nenhum outro sintoma. Logo em seguida começam a aparecer lesões na cavidade oral. Então a criança começa a ter dor na boca, aí ela já não quer comer porque dói a boca. E aí quando você olha, inicialmente pode aparecer umas manchinhas vermelhas na língua, na região da garganta, nas amígdalas, que depois vão virar aftas. E aí dói bastante, porque se alguém já teve afta, sabe que a dor é intensa na hora que você tenta comer alguma coisa quente, salgada, ácida. E aí a criança para de comer totalmente nesse período, porque tudo dói para engolir, para mastigar, né, para poder encostar ali naquelas aftas. Logo em seguida começam a aparecer as lesões na pele. E aí, por que mão, pé, boca? Porque as lesões mais características aparecem nas mãos, nos pés e algumas vezes na região genital também, na região do bumbum e na região mais perto do ânus. Também aparecem lesões avermelhadas, às vezes com umas pequenas bolinhas assim, que não coça, não dói. Essas lesões da pele não dói nada. O que dói bastante são as lesões da boca. E como que a gente faz para tratar? Como é uma doença viral, ela é autolimitada, então ela dura 7 a 10 dias. E o que a gente vai tratar são os sintomas. Então, vai medicar para febre, né? Paracetamol, dipirona, o que você tiver em casa que possa medicar. Vai medicar para dor, porque dói bastante, né? Então, assim, não só vai dar a dipirona, paracetamol se a criança estiver com febre, mas se ela estiver com dor, também justifica fazer a medicação, porque dói muito. A gente precisa manter a criança bem hidratada, então mais importante do que dar comida é dar água para a criança, né? Porque a gente sabe que à medida que as aftas forem melhorando e fechando, a criança vai voltar a comer. É temporário esse período que ela vai ficar sem comer, mas a gente não pode deixar a criança desidratar, então é importantíssima a água. E lembrar que como salgado, quente, ácido dói mais, a gente tem que dar mais coisa gelada, doce para a criança e menos ácida. Entendi. E quando a gente pensa em afta, tem alguma pomadinha, algo que a gente possa fazer para parte da boquinha mesmo, ou é só esperar e hidratar realmente a criança? Essa é uma questão que os pais perguntam muito. Assim, gente, nós não temos nada de pomada, spray ou qualquer outro tipo de medicação que você vá colocar na boca da criança e vá ficar na boca da criança. Então não adianta você ficar jogando spray ou passando pomada, porque a criança vai engolir a saliva e aquilo vai ser engolido junto, então não vai ficar em cima formando uma camada de proteção na boca da criança. Então a gente medica para dor, né? Se a criança estiver reclamando muito, você faz medicação para dor e é isso, né? E a alimentação mais gelada, mais docinha, né? Para poder deixar a criança mais confortável até a doença passar. E quando a gente pensa nas bolinhas do corpo, passa alguma coisa para aliviar a coceira? Depende de cada organismo ou cada vírus, porque não é só é o mesmo vírus que causa sempre o da mesmo... mão, pé, boca é o mesmo vírus. Então tem outros vírus que tem bolinha no corpo, mas aí não é mão, pé, boca. Não é mão, pé, boca. Entendi, porque a gente Exato. confunde qualquer bolinha no corpo, mão, pé, boca. Exato. Então agora a gente sabe que não é. Não é. Então, assim, na mão, pé, boca, o que a gente vai fazer é hidratar a pele dessas regiões. Por quê? Porque pode descamar.
E aí, na hora que começa a descamar, pode a criança coçar, acabar lesionando a pele, e aí dá aquelas feridinhas, né? Por coceira, pela lesão ali da pele, né? Mas é só hidratação, porque essas manchinhas, elas vão sumir em 3 a 5 dias, a pele vai estar normal de novo, não vai ter nada. E a criança pode pegar mais de uma vez? Pode. A criança pode pegar mais de uma vez porque a proteção que ela adquire, ela não é uma proteção duradoura. Então é muito comum a gente ter surtos em crianças até mais ou menos 5 anos. Adultos também podem pegar, mas é mais raro porque a gente tem o hábito de lavar as mãos, né? A gente não fica compartilhando colher, garfo, essas coisas, copo com as outras pessoas, né? Então, por conta disso, a gente acaba se protegendo mais da doença do que as crianças que fazem essas coisas habitualmente. É bem comum as crianças entrarem na escolinha, na creche, nesse primeiro contato, já adquirirem esse vírus no corpo, já terem contato com esse vírus, porque ele fica rondando as escolas, né? E aí não a gente só, coloca as nós escolas... temos um grande problema com mão, pé, boca. A gente começa a transmitir para as outras pessoas na hora da febre. Então, assim, você nem sabe que a criança está com mão, pé, boca. A criança teve um episódio de febre, lembra? Ela tem febre depois que vem a lesão da boca. Ela já está transmitindo o vírus. Então, a criança está lá no meio das outras e ela já vai estar transmitindo. E outra coisa, tem crianças que conseguem transmitir o vírus da mão, pé, boca até 30 dias depois que ela pegou. Então, mesmo depois que ela já está aparentemente bem, ela vai estar eliminando o vírus nas fezes. E aí a gente tem que lembrar que o período de contaminação maior é até os 5 anos. É um período que a criança usa fralda. Então, assim, a criança vai ter troca de fralda na escola, vai ter aquele lixo onde vai estar as fraldas ali, onde vai ter vírus ali, entendeu? Nossa. As professoras vão estar lidando com aquela fralda contaminada e vão pegar nas outras crianças. Então, por mais que a gente lave a mão, se tiver com a unha um pouco maiorzinha, pode ficar coisa ali embaixo. Então, por isso que transmite tão fácil nas creches. Nossa, muito obrigada por todas essas informações. Vamos redobrar os cuidados e também, se começar com algum sintoma que a doutora explicou, a dica é hidratar, tomar cuidado com essa parte da contaminação, deixar a criança em casa por um bom período e não tem muito o que fazer. Como é vírus, é realmente esperar, como a doutora falou, né? Isso, esperar melhorar. Obrigada, doutora, e até a próxima. Até a próxima. Agora nós vamos falar sobre ortodontia na infância com a doutora Mari, minha xará, lá da equipe da doutora Mônica Savariz. E eu quero te ajudar a entender um pouco sobre esse assunto. As mamães têm dúvidas de quando que a criança pode colocar um aparelho, quando tem que levar para analisar se o dentinho está certo, se está crescendo certinho, se está torto e tudo isso. Mari, bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, minha xará. Mari, então, quando a gente pensa em ortodontia na infância, o que a gente precisa ajudar essas mães, essas famílias a entenderem? O que é importante, assim, elas terem claro sobre esse assunto? Tá. Primeira coisa, a gente tem que pensar no futuro dessa criança. Porque, assim, no momento que você vai fazer a avaliação comigo, vai ser por volta dos 7 anos, 7, 8 anos. E na odontologia, essa é uma fase que a gente denomina de patinho feio. Porque os dentes, eles são muito grandes, são os dentes permanentes, numa boca de criança. Então já fica um pouco esquisito. Então os pais já chegam assim, pelo amor de Deus, tá muito feio. Mas calma, porque é uma fase de transição. O que a gente precisa ver? Se tem espaço para completar a dentição adulta. Às vezes, só fazendo o acompanhamento da troca dos dentes, a gente consegue ter esse espaço, mas às vezes não. E a gente precisa intervir com aparelhos móveis, aparelhos fixos, que vão ajudar a melhorar tanto a estética quanto a função dessas crianças. E assim, quando a gente pensa em aparelhos, existe algum tipo de aparelho que é o mais indicado para a infância? Cada caso é um caso? Então, cada caso é um caso, porque tem criança que não suporta aparelho fixo. Então, a gente tem os aparelhos móveis. Até algumas marcas agora
que são mais populares, assim, que são aqueles que são invisíveis, também dá para usar em criança. Então, tudo tem a sua indicação. Mas aqueles que são mais indicados para abrir bastante o céu da boca, esses precisam ser fixos, para não ter a mobilidade. Às vezes a criança perde, vai no restaurante, esquece na escola, e isso é um problema. Então, cada indicação, dependendo da limitação de cada família também, porque eu preciso conversar com a família para saber se eu posso instalar um aparelho ou outro, porque com certeza um aparelho vai influenciar na fala da criança, às vezes no contato social dela, então tem que ser muito bem conversado antes de colocar qualquer coisa. Muitas pessoas pensam 2 pontos. Primeiro, quanto antes melhor, movimentar, e a gente sabe que, por exemplo, você precisa expandir, tá mais flexível ali, e outras pessoas acreditam que se tu mexe na infância e até chegar na vida adulta, adolescência, depois pode mudar tudo e todo o trabalho que foi feito foi perdido. Então, o que a gente pode falar sobre esses 2 pontos? 2 pontos, bem importante a tua pergunta. Existem 3 fases do crescimento de uma criança. A primeira fase, quando ela é pequenininha, do 0 aos 3 anos, que ali a gente vai se preocupar com a amamentação, com a parte de mastigação dela e o nascimento dos dentinhos. Então, ali a gente vai ver se está com a oclusão normal, se tem algum dentinho cruzado ou não. Depois, a gente entra na fase da pré-adolescência, que é por volta dos 8 até os 12 anos. Ali, que é aquela fase do patinho feio que eu comentei contigo, a gente precisa se preocupar se o espaço desse dente é pouco para nascer, os permanentes. Porque se a gente for só fazer a intervenção lá na puberdade, na adolescência, por volta dos 15, 16 anos, a gente não vai ter como recuperar esse espaço. Então, às vezes a gente precisa fazer extrações de dentes que estão rígidos, que estão totalmente sadios, só para alinhar os dentes. Então, é super importante, nessa fase de pré-puberdade, fazer uma avaliação ortodôntica, seja com o odontopediatra, que faça esse tipo de tratamento, ou com o ortodontista, nem que seja para acompanhar essa transição. Eu sempre falo que a gente, bem informado, a gente não corre perigo, né? Porque se a gente fica com dúvida, vai deixando, vai passando, e a gente fica, se eu tivesse feito antes, eu deveria. Então, assim, na dúvida, busca um profissional, faz a avaliação, e aí junto com o profissional a família decide qual o caminho que quer seguir, né? Exatamente. E assim, o acompanhamento com o odontopediatra é sempre muito importante. E ele vai saber orientar, agora está na hora, agora pode esperar. Porque a gente fica pensando assim, o indicado é a criança ir desde antes do nascimento do primeiro dentinho. Exatamente. Então essa criança ela tem que estar sendo acompanhada sempre, de tempo em tempo. E então qualquer alteração que está acontecendo ali, o odontopediatra já vai fazer os encaminhamentos, já vai, né, sugerir o que é indicado. Pedir radiografias. E aí a gente consegue avaliar o crescimento dessa criança e saber, não, vamos esperar mais um pouco. No próximo retorno a gente avalia se já nasceu esse dentinho, se é muito grande, se falta espaço, se sobra espaço. É bem isso que você falou. Mari, e quando a gente pensa em resultados, as crianças apresentam bons resultados? Excelentes, porque o crescimento ósseo delas é muito rápido. Então, assim, se eu tenho uma falta de espaço e eu instalo um aparelho fixo, em 15 dias eu consigo abrir bastante espaço e isso se corrige no máximo em 30 dias, a gente vê melhora. De um mês para o outro é outra boca, é muito rápido. Algo que nos adultos tem Nossa, anos, demora anos. Na criança é assim, 1 mês. E aí tu precisa deixar esse aparelho lá porque você ganhou osso. Então você precisa cicatrizar esse osso. Se tirar o aparelho, perde tudo. Então por isso que às vezes essas expansões faz em 15 dias muita coisa, mas tem que ficar 6 meses com esse aparelho na boca para cicatrizar bem o que a gente ganhou e não perder depois que tira. É bom a gente falar sobre isso, porque às vezes as pessoas ficam com uma ideia de para que eu estou vindo todo mês? Por que eu estou todo esse tempo? Não, mas a gente precisa de uma cicatrização, a gente precisa fixar algo que foi movimentado, mexido, né? Exatamente. Mari, adorei as informações. Obrigada. Muito obrigada. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você e o seu filho estejam frequentando o dentista, estejam com o sorriso em dia, porque é muito mais do que estético, é realmente saúde. E se você ficar com alguma dúvida, pode mandar mensagem para nós, que o nosso time de dentistas e odontopediatras respondem tudo para você. Até a próxima! Até! Tchau, tchau!
Nós falamos aqui no nosso programa muito sobre as nossas crianças, sobre cuidar das nossas crianças, mas e nós? E as mulheres? Como que ficam as mulheres? Hoje eu trouxe uma pessoa que ajuda as mulheres a melhorarem a sua autoestima, a ficarem mais bonitas. Jéssica, bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o teu trabalho, o que que tu faz. Eu quero já dar uma dica, tem a ver com o nosso olhar, olha os meus cílios, olha os cílios dela. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o teu trabalho. Então, eu trabalho com essa parte de autoestima, né, de embelezamento da mulher, do embelezamento principalmente do olhar, né? É isso que eu venho trazendo para as mulheres hoje. E quando a gente pensa, passamos por um período lá de pandemia onde só o olho ficava de fora e foi um momento onde a gente buscou muito isso, porque tudo fechado, então era o olho que marcava a nossa presença. E quando a gente pensa na gestação também, a gestante ela pode fazer a extensão de cílios? Tem algo que possa prejudicar ali a gestação ou tranquilo? Sim, a extensão de cílios, né, ela não tem contraindicação, nem para gestante, nem para lactantes, nem na hora do parto, né? Mas assim, como a gente trabalha com a ficha de anamnese, então assim, eu sempre gosto de agir em comum acordo com o obstetra dessa gestante, né? Porque assim, quando a gente está passando por esse período de gestação, a gente pode ter algumas alergias, fica predisposição. Fica mais sensível, né? Isso, então eu gosto de sempre perguntar para o médico primeiro, né? Mas não há contraindicação, né? E para a hora do parto, caso cesárea, então assim, o nosso cílio ele não é com metal, então não tem contraindicação. Daí a gente vê as famosas plenas, maravilhosas na hora do parto, a gente também pode estar, né? A gente tanto se for um parto programado, uma cesárea agendada, ou se for um parto normal, a gente já se prepara um tempinho antes. A duração dele, quanto tempo a gente aplica os cílios e de quanto em quanto tempo a gente tem que fazer a manutenção? Então, eu tenho um leque bem amplo, né? Eu tenho manutenções de 15 dias, tenho manutenções de 20 dias, tenho até mesmo de 30 dias aí, né? Então, aí para as mamães que ganharam seus bebezinhos, né, vai levar um tempinho a mais ali, quem sabe dali uns 30 dias a gente consegue estar fazendo essa manutenção. Agora você falou sobre as mamães, né, quando a gente ganha, você é mãe também, tem 2 filhos e sabe, a gente esquece da gente. É verdade. E às vezes só o coque, né, e não se reconhece. E a gente cuidar da gente, da nossa beleza, do nosso olhar, isso é muito importante. Só que às vezes a gente não tem tempo nem de sair de casa. A rotina muda, a gente não dormiu bem, a amamentação. E eu queria que você falasse um pouquinho também sobre esse teu trabalho de ir na casa das pessoas. Isso, eu tenho Combina com o pai ali para ficar com o bebezinho, e daí você vai em casa na hora da soneca, alguma coisa assim. Isso. E você pode ir em casa fazer esse atendimento. Isso, eu faço esse atendimento home também para quem não consegue tem sair, essa disponibilidade, né, gente? Porque a gente sabe que com o bebezinho tudo é mais difícil. Então, eu faço esse atendimento, né, no seu local ali para você ter o teu tempo de amamentação, né? Eu marco um tempo a mais, né? Tem um tempo dedicado a mais para essas mulheres. E quanto tempo mais ou menos leva para fazer uma aplicação? Uma aplicação leva em média 1h30, e uma manutenção 1 horinha. E a manutenção já leva 1 hora, que legal. Então, assim, mulher em qualquer fase da vida, ela pode aplicar, não tem nada contraindicado, muito pelo contrário, é só praticidade. Eu digo que não precisa nem maquiagem, que a gente já acorda maquiada, né? Pronta. E o que você poderia falar, assim, para as pessoas que não conhecem ainda a extensão de cílios? Então, gente, Mariana, prova viva de que não vive sem. Não tem como. Já arrancou, inclusive me chamou no dia seguinte, pelo amor de Deus, vem colocar meus cílios, que eu não vivo mais sem. A gente fica com a fisionomia diferente. Fica. Eu tirei, tava coçando, eu tava numa crise de ansiedade e arranquei. Quando a minha filha me olhou, ela já relatou: mãe,
o que houve com você? Quando ela me falou aquilo, eu mandei mensagem pra Jéssica. Jéssica, eu preciso de você. Pelo amor de Deus. E a gente se acostuma, né? É um olhar de saúde, é um olhar diferente, né? Eu tenho minhas clientes costumam me relatar que sempre estão com cara de doente. Pelo amor de Deus, eu já tô com cara de doente. É verdade. Eu amo. E se você não conhece, eu te convido a fazer essa experiência. Eu tenho certeza que vai te facilitar horrores o teu dia a dia. Não precisa de mais nada, só acordar você já está pronta. E se você já faz e às vezes tem dificuldade nessa questão de agendar horário, de ir, tenta marcar um horário com a Jéssica para você ver como é fácil você receber em casa, não precisar sair de casa. Os horários dela são bem flexíveis também. E eu queria que tu deixasse aqui as tuas redes sociais, teu telefone de contato, para as mulheres que estão nos acompanhando entrarem em contato contigo. Então, gente, meu arroba é Jéssica Evaristo 91 e o meu telefone é 48 98474 4601. Adorei te receber aqui, poder mostrar um pouquinho do teu trabalho, que eu amo, que eu fiquei viciada, que me deixa bonita para apresentar o programa para vocês. E até a próxima! Até a próxima! Você já ouviu falar em conceito Bobat? O que será? Quem vai nos explicar tudo sobre esse assunto é a Val, a nossa fisioterapeuta. Bem-vinda ao nosso programa. Oi, obrigada. Então, hoje vamos falar sobre como que funciona a fisioterapia baseada no conceito neuroevolutivo Bobat. O que é esse conceito? Ele é um conceito que foi criado em Londres, principalmente foi criado para pacientes com paralisia cerebral. Inicialmente, ele foi criado para isso, por conta de muitas avaliações e percepções de como esses pacientes necessitavam de alguma terapia específica para melhorar a qualidade de vida desses pacientes e melhorar o movimento dele. Então, dentro do conceito, a gente avalia 2 principais fatores, que é a modulação do tônus, como que está o tônus desse paciente e como que é a qualidade do movimento que ele realiza. Como que são as trocas de postura, como que é a postura desse paciente na cadeira, como que ele realiza as atividades de dia a dia dentro de casa, quais que são as dificuldades que a família encontra frente a esse paciente com esse tônus aumentado e que dificulta todos esses movimentos. Então, a gente avalia o paciente, conversa com a família para a gente estar sempre alinhado os objetivos fisioterapêuticos e da família junto. E a partir daí a gente vai traçar um plano de tratamento para conseguir melhorar a qualidade de vida desse paciente. E quando a gente pensa nessa melhora, com certeza eu acho que a principal pergunta que deve surgir quando a gente busca a fisioterapia é quanto tempo? Em quanto tempo a gente vê uma melhora? Então, assim, a gente sabe que cada caso é um caso, que cada organismo ele responde de uma forma diferente a determinado estímulo, mas, assim, existe um período estimado? Então, depende muito de paciente para paciente, né? Porque cada paciente, ele tem as suas particularidades. Então, a gente vai avaliar e vai ver o quanto é necessário a gente estar intervindo com o conceito. Pois o conceito ele vai atuar diretamente nessa modulação do tônus. E essa modulação do tônus, ela vai ser benéfica em todos os sentidos para esse paciente. Principalmente para as trocas posturais, e essas trocas de postura e qualidade de vida, dá mais independência para o paciente. E quando a gente fala em tônus, o que é o tônus? O tônus é uma hipertonia aumentada no músculo. É como se o músculo fosse mais rígido e você não conseguisse movimentar ele. E através do conceito, a gente realiza alguns manuseios, que a gente utiliza uns pontos chaves específicos para trabalhar isso. E a gente consegue modular, ou seja, a gente consegue diminuir essa rigidez que vai estar apresentando no músculo desse paciente e ele vai conseguir melhorar isso. A gente vai vendo a necessidade conforme o tratamento vai evoluindo. Porque dentro da neurologia,
A gente tem muito de que a neuro evolui muito lentamente. A gente tinha esse conceito muito antigamente e hoje já se mudou muito, porque os tratamentos avançaram muito. Então, depende de paciente para paciente, mas geralmente o acompanhamento ele vai ser contínuo, para assim a gente ter uma melhora, porque o paciente ele não vai ter uma melhora total do caso, mas ele vai reduzir aquela espasticidade e as deformidades presentes no seu corpo. Então, vai depender de paciente para paciente. E quando a gente pensa na sessão que dura em torno de 50 minutos. O que acontece nessa sessão? Essas manobras são movimentos que vocês realizam justamente para tirar essa rigidez? Como que funciona? Então, a gente trabalha principalmente dentro do que o paciente já realiza. Então, geralmente, a sessão inicia a gente avaliando os movimentos do paciente, o que ele está realizando, e em cima disso a gente vai conseguir realizar os manuseios, que a gente chama de facilitação para o que ele está tentando realizar de forma inadequada. Então, eu vou melhorar esse movimento que ele já realiza de uma forma correta e através dos manuseios que eu vou conseguir realizar isso. Então, eu vou facilitar para ele, eu não vou realizar para ele. Quem vai realizar o movimento por inteiro é o paciente. Eu só vou facilitar para ele e mostrar alguns caminhos que vão ficar mais fácil para ele realizar isso. Então, basicamente, é em cima do que o paciente já realiza, eu vou melhorar o que ele realiza e facilitar para ele esses movimentos que ele realiza. E é algo indolor? É algo que incomoda? Não, a gente trabalha com totalmente sem dor. A gente vai estar, geralmente, alguns pacientes eles não falam, então a gente cuida através da expressão facial dele. E se ele fala, a gente pergunta para ele, ou se não, a gente consegue ver diretamente na resposta muscular que ele vai me dar. Se ele está sentindo dor, se ele não está. Então, geralmente é indolor, mas depende de paciente para paciente como que ele vai responder no dia e como que ele está com aquele tônus no dia da fisioterapia que ele está realizando. Por isso que é importante buscar ajuda e a fisioterapia desde muito cedo, né? Com certeza. A gente sempre diz, né, que quanto mais cedo, melhor ainda, porque o período da neuroplasticidade vai estar muito grande, então é um período ouro do paciente, esse período de até 2 anos de idade. Val, adorei entender um pouquinho sobre o teu trabalho. Eu espero que você tenha gostado. Se você ficou com alguma dúvida, manda mensagem que a gente te ajuda a responder tudo. E até a próxima. Obrigada. Agora vamos falar sobre língua presa. O que nós precisamos saber sobre esse assunto? Óbvio que quando a gente pensa em língua, a gente pensa na nossa fonoaudióloga Ana. Bem-vinda novamente. Oi, Mari. Oi, pessoal. Muito obrigada por me receber de novo. Hoje a gente vai falar sobre a linguinha presa nos bebês, né? Pensando principalmente em aleitamento materno. Quando a gente fala em aleitamento materno, a gente começa lá uma amamentação falando na boquinha de peixe. Então, assim, o que a gente precisa saber sobre essa relação? Realmente o bebê tem que fazer essa boquinha de peixe? Como que a gente nota que a língua está presa? Como que prejudica? Conta tudo para nós. Quando a gente pensa aí nesse bebezinho, nessa língua presa, a gente tem que pensar que, por exemplo, a boca ela é secundária. Então, a boquinha de peixe, ela nada mais é do que uma adaptação que o bebezinho faz para tentar fazer esse vedamento da boca e fazer uma mamada mais eficiente. Mas as pessoas esquecem que quem mama é a língua, não é a boca. Então, toda a função se dá pela língua, pelo posicionamento, pela força, a língua que é o protagonista. Então, se eu tenho uma língua presa, eu tenho adaptações. Então, de nada me adianta uma boquinha de peixe perfeita e uma língua presa. Então, assim, o bebê pode estar fazendo a boquinha de peixe perfeita, ali aparentemente está tudo lindo, maravilhoso. Olha, a boquinha que a gente deseja para a amamentação, mas está tudo errado, porque a língua está presa.
Justamente. Então, não adianta só avaliar a pega. A gente precisa avaliar todo o contexto. Por isso que o fonoaudiólogo ele é tão importante dentro do aleitamento materno, dentro da avaliação desse bebezinho neonato, né? Então, por isso que é importante, sempre que a família está no hospital, solicitar o teste da linguinha, ter um fonoaudiólogo especializado para estar avaliando essa boquinha, avaliando essa linguinha, né? Para que a gente possa ter uma mamada eficiente, porque muitas vezes eu tenho a boquinha de peixe, mas eu tenho leitinho escorrendo pelo lado, eu tenho um bebezinho que faz estralo, fica estalando a língua ou estralando os lábios. E durante a mamada, e aí ele fica muito tempo nesse peito e tem uma mamada ineficiente, né? Não ganha peso, dorme logo depois que vai pro peito, então tem uma série aí de complicações. E essa linguinha presa, ela afeta a mãe também, ali no sentido da pega, ela pode sentir mais dor? Eu diria que 99% das vezes, né, na maior parte das vezes, as dificuldades de amamentação, as fissuras, as dores no peito, deformidade de mamilo, né, qualquer complicação que envolva a mãe está relacionado com o bebê, né? Dificilmente está relacionado com a mãe. Normalmente está relacionado a alguma disfunção desse bebê durante a mamada. Então, é importante sim passar por uma avaliação especializada e muitas vezes essa avaliação vai constatar aí uma alteração de frênulo lingual ou de disfunção oral, que é uma disfunção que o bebezinho pode ter dentro dessa musculatura da face, que está envolvida dentro do processo de aleitamento materno e por isso precisa ser tratado por um fonoaudiólogo. Então, o que vai dar ali o start é a dor que a mãe vai estar sentindo, ela vai chamar um profissional para fazer a avaliação e ali a gente vai descobrir tudo o que está acontecendo. Justamente. Depois dessa descoberta, o que vem pela frente? Então, a gente faz um processo de avaliação, né? A gente avalia esse bebezinho, avalia as funções, avalia a musculatura, avalia a mamada, avalia a língua e aí a gente vai verificar o que está acontecendo de errado. É só uma língua presa? Ah, então tá. Então a gente vai orientar, vai tratar, vai ensinar essa língua a ficar no local correto e vai encaminhar para um procedimento muitas vezes cirúrgico com um dentista, que é o famoso pique na língua. Uhum. Em sequência, esse bebê retorna para que a gente faça o pós-operatório, porque o que acontece? Quando a gente tem uma ferida, a gente tem uma cicatrização, a gente tem uma substância que é liberada chamada fibrina. É como se a gente ralasse o joelho, sai uma aguinha, né? E essa aguinha faz a cicatrização. Só que se eu não tenho uma posição correta dessa língua, eu tenho uma língua cicatrizando da maneira errada. Então eu tenho um risco de ter que reintervir nesse bebê. Olha só. Então é bem importante ir para o fonoaudiólogo após o procedimento para que a gente faça o tratamento pós-operatório imediato, né, até 24 horas após, para que essa língua cicatrize no local correto, da forma correta e consiga então exercer as funções adequadamente. Olha só que importante essa informação, porque às vezes a gente acha, vai dar o piquezinho, deu, tá resolvido, mas não, ela pode cicatrizar de uma forma que não é a forma que deveria e aí tem que passar de novo por essa situação. Justamente, Mari, por isso que é bem importante, todo esse processo de avaliação da língua do bebezinho inclui o fonoaudiólogo, desde o processo da maternidade até o processo do pós-operatório. E as pessoas, infelizmente, não têm essa informação da importância de ter um fonoaudiólogo nesse processo todo, né, Ana? Sim, por isso que eu ressalto, sempre que possível eu trago esse tipo de informações aqui para vocês do programa Minuto Mamãe Bebê, porque é algo que faz toda a diferença na vida dessa família. Então, um bebê que tem uma linguinha solta, ele não só mama bem, mas ele se desenvolve com mais desenvoltura, né? Porque quando a gente tem uma linguinha presa, a gente tem outras questões que estão envolvidas. Às vezes eu tenho atraso no desenvolvimento motor, eu tenho uma simetria de crânio, eu tenho tensões, então é um bebezinho que ele tem outras complicações que não só a dificuldade na amamentação. Então, precisa de uma equipe multidisciplinar envolvida. Muitas vezes vai ter um enfermeiro, vai ter um consultor de aleitamento materno, vai ter um fono, vai ter um fisioterapeuta. Então, precisa ter um olhar amplo para esse bebê. É verdade. E a gente entender que nunca é só uma situação, que uma coisinha vai puxando a outra e vira todo o contexto. Então, como você falou, a equipe multidisciplinar é importante porque cada um vai atuar ali na sua área para realmente trazer qualidade de vida para essa criança, para essa mãe, para toda a família, né? Sim, é justamente isso. Então, hoje eu tenho uma equipe que trabalha comigo, né? A gente trabalha em consultório e também faz atendimentos a domicílio, justamente para promover um aleitamento seguro, com autonomia e prazer para esse binômio, né? Mamãe e bebê.
Adorei. Obrigada por trazer essas informações para nós. Eu espero que você também tenha gostado e até a próxima. Obrigada, Mari. Agora eu vou começar o programa fazendo uma pergunta para você. Você acha que o diabetes tem cura? Sim? Não? Tem dúvidas? Quem vai nos ajudar a entender esse assunto é a nossa endocrinologista pediátrica, a doutora Lide. Bem-vinda novamente. Tudo bom? Nos ajude a compreender, tem cura ou não tem cura? Então, agora, em novembro, a gente comemora o Novembro Diabetes Azul. É uma campanha mundial que fala sobre o diabetes, sobre conscientização e prevenção do diabetes. E nas mídias, nas redes sociais, ultimamente tem se falado muito assim, o diabetes tem cura, usa um chá que cura, usa isso e tal. Então eu resolvi falar um pouquinho sobre o assunto, tá? Mas primeiro a gente tem que entender um pouquinho sobre o diabetes, porque o diabetes não é uma doença só, existem vários tipos. Estamos falando aqui do diabetes mellitus, tá? Nós temos 3 tipos principais, o diabetes mellitus gestacional, o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. Tem outros tipos mais raros, mas que não vão vir ao caso. O diabetes gestacional é aquele que ocorre na gestante, né? Geralmente ele é limitado à gestação, mas essa mãe ela tem um risco um pouco maior depois de desenvolver o diabetes tipo 2. Então ela vai ter que ficar, né? Vai ter que ficar de olho. O diabetes tipo 1 é o diabetes mais comum na criança e no adolescente. Ele pega 5 a 10% dos casos de diabetes e ele tem muito a ver com a presença de anticorpos que o nosso corpo produz contra o pâncreas. O pâncreas é uma glândula que produz a insulina. E a insulina é o hormônio que controla o açúcar do nosso sangue. No diabetes, o que acontece, né? A gente tem, no diabetes tipo 1, a gente tem uma falência do pâncreas. O anticorpo destrói o pâncreas e chega um momento que a gente não tem insulina suficiente para manter uma glicose normal. E aí aparece o diabetes tipo 1. O diabetes tipo 1, ele tem sintomas geralmente agudos. A criança manifesta perda de peso, aumento da fome, aumento da sede, aumento da urina. Fica muito doente, se não for diagnosticada, tem risco até de morte, né? Então, o diabetes tipo 1. O diabetes tipo 1, o tratamento é insulinoterapia. Existem vários tipos de insulinas, mas é insulinoterapia para o resto da vida. O diabetes tipo 2, que é o mais comum, e ele pega 85% a 90% dos casos, ele tem estreita relação com a obesidade. Esse sim tem mais relação com má alimentação, sedentarismo, maus hábitos de vida e a gente tem uma carga genética hereditária também. Então é comum que tenha casos na família de diabetes e aquela pessoa que ele ganha muito peso e acaba desenvolvendo o diabetes. Ele é mais assim insidioso, ele vai se manifestando mais lentamente. Muitas pessoas têm diabetes tipo 2 e às vezes nem sabem que tem, né? E vão descobrir no exame de rotina da glicemia. O diabetes tipo 2, o tratamento, ele vai consistir muitas vezes de medicações, de mudanças do estilo de vida, perda de peso e às vezes em casos mais avançados até insulina também, tá? Agora, assim, então esse seria o tratamento do diabetes, o tratamento que existe hoje, né? Cura. Para o diabetes tipo 1, existem muitas pesquisas com transplante de células-tronco, de ilhotas do pâncreas, mas isso em centros de pesquisa não é algo ainda que está implementado, então não existe cura atualmente, né, para o diabetes tipo 1. O diabetes tipo 2, a gente tem uma questão que existe a cirurgia, muitos falam a cirurgia bariátrica, né, cirurgia para obesidade, e a pessoa perdendo aquele excesso de peso, ela tem a cura do diabetes. Na verdade, o que a gente vai falar é em remissão do diabetes. Qual que é a diferença? Na remissão, então, se a pessoa perder muito peso, né, mudar seus hábitos de vida, em muitos casos a sua glicemia pode ficar normal sem uso de nenhuma medicação. Mas por que a gente não fala em cura? Porque se essa pessoa ganha peso de novo, ela volta a ter aumento da glicemia, ela vai precisar de novo de medicamentos. Então não é a cura, a gente tem uma remissão, um controle da doença. Não existe também nenhum chá milagroso que vai curar diabetes, também isso não existe, né? É muita questão de mídia. Então, diabetes, ele hoje não tem cura, ele tem tratamento. Agora, se a gente tem mudança de estilo de vida, perda de peso, a gente com certeza vai ter uma melhor qualidade de vida, uma melhor evolução desse diabetes, às vezes até sem nenhuma medicação por algum período, mas vai continuar tendo que fazer os exames de controle, acompanhando, porque não está curado, tá? Agora ficou bem explicado, a gente pode entender a diferença entre os tipos e também entender que não tem cura, mas que entra muito essa parte de cuidado com a alimentação, entra essa parte da genética também, né, Lide? A gente não deve abandonar, porque às vezes a pessoa melhora, né, a gente melhorou, está sem medicações, acha que está curado e para de acompanhar.
E não, a pessoa vai continuar acompanhando, né, fazendo os exames para ver se essa glicose se mantém normal, né? Senão, às vezes, depois chega num ponto mais avançado e já teve as complicações do diabetes. Uma vez o diabetes instalado, o seu metabolismo ele foi modificado. Então, você já tem as complicações crônicas do diabetes, né? Mesmo se você está em remissão, você vai continuar tendo que ter o acompanhamento, não abandone o tratamento. Você falou lá sobre o diabetes gestacional, que a mãe ela tem que ficar de olho depois que o bebê nasce. E esse bebê? Ele é um bebê que também ele merece uma atenção especial por conta da mãe ter tido na gestação? Ele tem um risco um pouco maior. Muitas dessas crianças nascem gigs, que a gente fala, né? Gigs nascem grandes. E essas crianças, elas vão ter que ter acompanhamento depois também. Não que elas vão ter que fazer exames, mas tem que cuidar muito do possível ganho de peso, tá? Porque elas têm um risco um pouquinho maior também. Qual é a idade estipulada para a gente começar a cuidar essa questão do diabetes nas crianças? Então, não existe uma idade que eu tenho que fazer a glicose no paciente, né? Porque o diabetes tipo 1, ele é agudo. Então, você vai ter o sintoma naquela semana, naquele mês, você vai ter que fazer a glicose para fazer um diagnóstico. A questão do diabetes tipo 2, tá? Que é o diabetes da obesidade, né? Da criança ou do adolescente gordinho. Então, se a criança vai ter obesidade, se é obesa, aí sim, aí ela vai fazer exames de glicemia, né? Que é o exame para o diagnóstico de diabetes, mas aí não tem uma idade, vai ser a questão do quadro clínico dela. Então, toda criança obesa, né, o adolescente obeso, ela vai ter que ter dosado a sua glicemia, né? Ou se ela tiver alguma outra manifestação, uma acantose, que é o escurecimento das dobras, que ocorre nos pacientes que têm excesso de peso, né? Mas não existe uma idade específica, tá? Porque o diabetes tipo 1, que é o comum, ele é agudo. Não adianta você eu posso fazer uma glicemia hoje, mas daqui 3 meses ele pode estar normal e daqui alguns meses eu manifestar, tá? Então, entendi. Obrigada por dividir tanta informação conosco. Se você ficou com alguma dúvida, já sabe, manda mensagem para nós, entra lá no Instagram do Minuto Mamãe Bebê e procura a Lídia, nossa endocrinologista pediátrica, fala direto com ela lá, que ela vai te ajudar. E até a próxima. Até a próxima, gente.